Olá, meus amigos, que bom ter vocês por aqui para mais um IFTcast direto da Baixada Maranhense para as nações da terra. Pode vir alguma coisa boa da Baixada? E aí, Luquinhas, pode ou não pode? Claro que pode. Deus está fazendo aqui na Baixada para a sua honra e para a sua glória. E hoje com a presença ilustre de um grande amigo. Fazia tempo que eu não via, só pelas redes sociais. E vou já apresentar para vocês aqui esse amigo, esse convidado. Mas antes, dever de casa. Qual é o dever de casa? Se ainda não foi inscrito, se inscreva em nosso canal, dá o like, comenta, compartilha, faz tudo que tem que ser feito, porque aí esta plataforma entende que o conteúdo é importante e ele vai impulsionar, e é exatamente o que a gente quer, que o máximo de pessoas consigam ter acesso, porque nós estamos fazendo para a glória de Deus e para que pessoas sejam tocadas. Olha, fiquei tão feliz essa semana, uma pessoa nos Estados Unidos entrou em contato comigo pelo direct do Instagram e estamos conversando pelo WhatsApp, e ele falando, Luquinhas, que lá nos Estados Unidos ele está sendo abençoado pelos nossos podcasts, pelo que está acontecendo aqui na igreja. Que coisa boa saber que a gente está servindo as nações da terra. Sem mais delongas, quero apresentar para vocês meu grande amigo, Dr. Joel Mistocles. Meu amigo. E aí, pastor Ribinha, tudo bom, querido? Seja bem-vindo, paz do Senhor. Olha, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de ti, Dr. Joel, foi uma pessoa que disse assim: pastor Ribinha, conheci um rapaz, pastor, e ele é muito parecido com você. E aí eu lembro que eu te hospedei na minha casa, você ficou lá, né? Você era solteiro na época, não? Não, já era casado. Já era casado? Só que eu tinha começado, tinha pouco tempo. Na realidade, foi o Naldo, né? Foi. Eu tinha encontrado o Naldo num ferry. Eu estava cantando na época no ferry, né? Lutando para fazer o curso de medicina, e aí ele gostou e disse: rapaz, tu parece com o meu pastor lá de Pinheiro. Ele disse: que tu conhece o pastor Ribinha? Eu disse: Ribinha, não conheço não. Ele disse: aqui, rapaz, mostrou, disse: oxi, rapaz, parece um pouco. E aí ele me convidou para vir para cá, entrou em contato, e graças a Deus, hoje em dia a gente está colhendo frutos, a gente está estreitando laços, isso é muito bom. Que legal, meu amigo. Olha, é um prazer ter você aqui com a gente. Temos muitas coisas para conversar. Amém. Mas assim, eu queria primeiro que você fizesse uma apresentação. De repente, eu acho que a maioria, pelo menos aqui no Maranhão, muita gente já te conhece, mas temos pessoas em outros lugares. Eu queria que você fizesse uma ligeira apresentação. Quem é Joel Mistocles? Eu sou o mais velho de 3 filhos, da dona Noemi e do seu João Luiz, né? Eu sou maranhense. Apesar de ter gente que diz que parece que tem um sotaque de fora, que não tem um sotaque maranhense, mas eu sou daqui do Maranhão. E sou um cara que tinha tudo para dar errado, né? Às vezes hiperativo, ansioso, começava projetos e não conseguia dar continuidade, mas sempre me mantive na igreja. Apesar de dizer assim, eu tinha tudo para dar errado, mas eu estava aos pés do Senhor. E é exatamente essa a fórmula para a gente conseguir dar certo. A gente, por si só, pode apresentar imperfeições, mas aos pés do Senhor Ele nos honra, nos abençoa e nos faz crescer para a sua glória, né? Hoje eu sou médico, mas eu passei muito tempo lutando por esse sonho, que sempre foi meu objetivo, né? Desde adolescente eu decidi: olha, eu quero ser médico. Falei para minha mãe, falei para minha família, não tive medo de dizer, mas por N motivos, às vezes até dificuldade de estudo, dificuldade de manter uma rotina. Eu era um aluno mediano no colégio, demorei mais do que o esperado, mas eu sempre tive no coração esse desejo e falei: Deus, se for da tua vontade, que meu sonho se realize, e meu sonho estando dentro da tua vontade, eu sei que um dia eu vou ser médico, e para a glória de Deus hoje eu sou médico. Que legal, Joel, que legal. E me conta aí como é que começou a tua história com Jesus. Você nasceu no Evangelho, você converteu com que idade? Conta um pouquinho aí pra gente como é que foi essa caminhada, como é que tá sendo a caminhada, mas em especial, como é que começou a tua caminhada com Jesus? Minha caminhada com Jesus tem 2 momentos, né? Eu nasci no lar evangélico, então desde pequeno eu estava na igreja. Que legal. Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Legal, meu legal. avô é pastor jubilado, hoje tem 94 anos, pastor Bento Fala de Macedo. E sempre tive na igreja. Pequeno cantava na igreja. Sim. 5 anos, já estava com o microfone e tal. Mas meu encontro com Jesus, realmente, aquele momento que a gente olha e diz assim, cara, bem que eu conhecia Jesus.
né? Eu ouvia falar de Jesus, mas aqui eu senti, ele esteve comigo, ele me abraçou. Uau. Foi na minha adolescência, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu tinha começado a escrever algumas músicas, já estava aprendendo a tocar violão, e a gente foi para um evangelismo em uma aldeia indígena daqui não sei se é daqui da Baixada, mas é uma aldeia indígena aqui no Sim. Maranhão. A gente foi fazer um evangelismo lá e evangelizando naquele local, a gente viu a sede que aquele povo tinha e eu mergulhei na presença de Deus. Eu estava na igreja, tinha aqueles momentos, mas faltava aquele abraço do Senhor. E naquele dia eu saí cheio, fui tão impactado. E eu disse, Deus, eu preciso usar o que eu tenho e mergulhar cada vez mais na tua presença, te conhecer mais, viver mais. Que às vezes a mãe da gente puxa para a igreja, mas a gente está indo pela obrigação de seguir a mãe, que a palavra de Deus diz que tem que ensinar, instruir, tem que instruir no caminho, né, com o filho. Minha mãe sempre me levou, mas teve aquele momento que, pá, foi bem aqui. Que legal. E foi esse. Joel, eu acho legal porque às vezes o momento da conversão não é o momento em que a gente levanta a mão e vai à frente, né? Então, no teu caso, como você nasceu dentro de uma igreja, já começou ali a desde muito cedo lidar com as coisas da igreja, mas eu também conheço pessoas que já me falaram isso, ó, Ribinha, eu levantei a minha mão, fui à frente publicamente, mas eu sinto que a minha conversão aconteceu depois. Então, a conversão realmente é esse movimento onde os olhos da gente se abrem, quando a gente percebe quão pecador nós somos e quão santo Deus é. E é claro que quando a gente nasce no Evangelho, facilita muito. Sim, sim, Muito, verdade. né? Muito mesmo. E você já até tocou aí numa pergunta que eu quero te fazer, que é a questão da música. Eu já percebi aí que então a igreja teve uma importância muito grande nessa descoberta da tua vocação para a música. Você tinha quantos anos quando você percebeu, olha, eu fui chamado para a música, eu acho que eu tenho um jeito para esse negócio. Como é que foi? Assim, cantar desde pequeno. Cantava na igreja, às vezes, quando ia, tinha Agora me tira uma oportunidade. dúvida, Joel. Por que a maior fábrica de músicos que existe é a Assembleia de Deus? Tenta me explicar isso. Rapaz, Meu é amigo, impressionante. Eu tenho umas versões, mas eu quero te escutar. olha, uma coisa que eu vejo diferencial na Assembleia é que tem vocal de criança, tem vocal de jovem, tem vocal de adulto, tem vocal de senhoras. Então a Muito parte de bom. voz sempre tem o tempo todo. Instiga já, né? Eu achava lindo quando eu via uma criança, às vezes de 7 anos, na igreja regendo um coral, regendo. Olha só. E lindo. E assim, a gente via assim, a adoração na regência daquele grupo de crianças, às vezes, né? E ali surgem os pequenos talentos, que são aquelas sementes que começam a se transformar em pequenos brolhos, né? E vão começando a crescer. E eu acho que é um ponto principal. Mas, claro, tem a oportunidade de estar aprendendo, às vezes tem atividades com grupos musicais e por aí vai. Eu acho assim que, como desde muito cedo eles estão ali cantando, já é um ambiente que desafia, né? Desafia. A colocar pra fora. Quem tem o dom tem, quem não tem já vai sair, vai fazer outra coisa, não é verdade? Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, que é bem diferente na Assembleia de Deus das igrejas batistas. Então, numa igreja batista, você ensaia muito. Uhum. Então, como é que funciona a parte de louvor dentro de uma igreja batista? Você ensaia uma semana inteira para uma apresentação no domingo. E você sabe que na Assembleia de Deus, pelo menos não era, ou melhor, era assim do jeito que eu vou falar, não sei se ainda é, mas geralmente a Assembleia de Deus funcionava assim. Na hora, no meio do culto, o pastor chamava um irmão para cantar, uma irmã para cantar. Ou Tinha seja, não desafio. tinha, Verdade. é o desafio, não tinha ensaiado com o tecladista, aí o tecladista, imagina, na hora tinha que achar aquele tom. E às vezes a irmã começava no tom, Entendi isso. terminava no outro Entendi. tom, entendeu? E forçava o ouvido do músico. O músico acaba tendo um refinamento maior, né? Cara, e é impressionante, Joel. Eu viajo muito, eu sou itinerante, né? Também tenho um ministério itinerante, então, cara, os melhores, assim, aqueles músicos de ouvido que a gente chama, né? Que escuta, já pegou a música. Eles são oriundos das Assembleias de Deus. Então, louvado seja Deus pela Assembleia de Deus. Verdade. Assim, eu tenho grandes amigos que são realmente grandes músicos que exercem com maestria o trabalho. E eu via eles em evangelismo, eu via eles em cruzadas, eu via eles tocando, aprendendo muitas vezes até só, passando por obstáculos, às vezes compondo banda.
que ia participar de certos eventos, certas coisas, e isso vai amadurecendo. A pessoa vai praticando, 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 e a melhor forma é você superar obstáculos. Fazer, né, Joel? Acho que Fazer. a gente só consegue aprender a andar de bicicleta andando, né? Verdade. Você pode ter uma Verdade. aula aqui, ó. Você vai pegar a bicicleta, tentar equilibrar e pegar os pés e tal. Mas, meu irmão, vai ter que ter uma hora que você vai pegar a bicicleta e vai andar, e vai cair, vai se arranhar e continuar. Então, eu acho que esse princípio vale para tudo. Eu sempre Sim. digo aqui, música não é um dos meus dons, mas eu sou implantador de igreja, e todo implantador de igreja ele tem que fazer de tudo um pouco, né? Então ele tem que cruzar a bola, correr e cabecear. Então eu aprendi a arranhar um violãozinho, cantar, porque eu era implantador de igreja. Mas dentro do ofício da pregação, que é onde é o meu dom, eu digo muito para as pessoas, ó, você quer pregar? Aceite os desafios. Não corra, não fuja. As pessoas que eu vejo o que mais cresceram nessa igreja aqui, nessa igreja local, no que tange o ensino, a pregação, foram aqueles que sempre que eu ligava, pastor, eu estou aqui. Você tem a mensagem? Não, não tem, mas eu estou aqui. Ou seja, se dispôs ao desafio, né? Perfeito. Então é isso que faz a pessoa crescer, aceitar o desafio. Mas, João, você também prega, né? Também. Eu era no começo, adoro, porque assim, a gente vai lá pregar e tal, mas tem um momento que a gente vai desenvolvendo o jeito com a palavra, com o transmitir para um público, né? Mas assim, jovem, 18, 19, 20, cantar eu cantava, pregar não dava para mim não. Quando eu pegava, não conseguia construir a linha de raciocínio, vazava ali, de repente tava perdido. Mas aí é aquilo que você falou, que é exatamente o que começou a quebrar. Tive oportunidades de ministrar em algum momento, em outro momento, e ali foi lapidando, digo, não, tenho que melhorar um pouquinho mais, eu tenho que pegar um pouquinho mais de referência, tenho que fazer isso. Hoje, ministro, mas eu sempre mesclo o louvor com a ministração. Entendi. E é bom, né? Eu acho que o ministro de louvor que tem essa habilidade também com a palavra, eu acho que acrescenta muito ao seu ministério. Aí eu preciso fazer um adendo, porque assim, eu falo com outros músicos, com outros colegas, e eu digo, olha, quando a gente está numa igreja para louvar, você não está com o pregador da noite. Exatamente. Então, faça o louvor. Verdade. Você vai ter uma reflexão que está dentro da mensagem da canção. Aquela reflexão ali é de 30 segundos, 1 minuto no máximo e acabou, né? Mas eu já cheguei a cometer falhas antes, depois que eu fui amadurecendo isso. Porque a gente atrapalha. Entendi, né? Perfeito. Então, tem isso. Joel, e me fala aí todo mundo tem, né, cara? Assim, se você perguntar para um garoto que joga futebol, que quer ser jogador, quem é uma referência para ele, ele vai dizer: ah, eu quero jogar igual o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Messi. Se você pergunta para mim como pregador, para um garoto que quer pregar, né? Eu tinha e tenho minhas referências na pregação. Quem seria a tua... Eu vou te colocar numa saia justa aqui, ó. Ei, meu amigo. Mas vou perguntar. Quem seria, assim, a tua grande referência na área da música que você tem? Cara, da música em si, né? Tem referência local, que eu sempre admirei muito as canções, a ministração, que é o pastor Fred Arraes. Fred, meu amigo, né? Fred. Local, eu admiro demais. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de cantar no casamento dele, no aniversário dele, que teve uma surpresa lá na IBA. Fiquei feliz demais de conhecê-los. Faz um tempo já, né? Nacional tem o pastor Antônio Cirilo, que eu sempre gostei demais de ministração, de canção, a mensagem também, que vem com muita coisa. Novos, né? Tem o grupo Morada, que eu gosto demais, né? As músicas. E assim, de referência, se você citar, tem vários, mas os antigos são os que eu gosto muito, né? De letra, Grupo Logos, Voz da Verdade, Marcos Antônio, são os bem antigos, né? Que eu gosto demais de canções dele. Ah, são legais demais. E pregador, assim, um pregador que marcou a tua juventude? Cara, pregador que marcou minha juventude, acho que Luciano Subirá foi um dos que mais marcou, assim, demais mesmo. Demais, de mensagem embasada, mensagem não, ele é incrível, com Luciano conteúdo. Porque assim, para mim, um dos maiores expositores da Bíblia até hoje. Eu não gosto de
sacudidos de movimentos sem um conteúdo Sim, fogo embasado. sem lenha. Pronto, fogo sem lenha. Fogo sem lenha. Se Então, vai assim, rápido, né? se vai rápido. Assim, eu sou da Assembleia, né? Me congrego, atualmente estava no Centro Novo, estava na Assembleia de lá, mas eu sei que tem pessoas que sobe, vai no púlpito e é mais barulho do que o conteúdo. Verdade. Então, o meu coração se fecha um pouquinho quando eu vejo isso, eu percebo. Entendi. Mas quando eu vejo o conteúdo embasado na palavra, mesmo que tenha um testemunho, mesmo que fique mais prolongado, quando tem realmente Cristo, Jesus ali, não tem como. E Joel, nós temos nos últimos anos grandes mestres surgindo dentro da Assembleia de Deus com essa veia mais de ensinamento. É maravilhoso. Que era uma coisa que não era muito comum lá atrás, né? Mas hoje a gente eu tenho acompanhado uma geração de pregadores dentro da Assembleia de Deus, mas nessa linha que você está descrevendo aí, do ensinamento, da mensagem com conteúdo. Claro, cada um tem seu estilo, né? Um é mais eloquente, outro já é mais professoral, mas eu acho que o que realmente importa é que a mensagem tenha começo, meio e fim. Tem esse roteiro, né? Exato. Como é que nasceu esse sonho também da medicina? Porque, vamos lá, são duas coisas que parecem muito diferentes. São demais. Música e medicina. E você, cara, é vocacionado para as duas coisas, tá? A música eu já entendi como é que nasceu, a igreja foi importante, tá? Mas e a medicina? Como é que nasceu esse sonho? Alguém te inspirou? Fala aí pra gente um pouquinho. Cara, assim, eu sempre gostei das ciências biológicas que diz hoje, né? Mas que antigamente era biologia, química, tal. Eu sempre gostei muito da anatomia, eu sempre gostei muito do funcionamento do corpo humano. Então ali, quando eu comecei a estudar, era a área que eu tinha mais afinidade. Nessas áreas eu tinha melhores notas. Quando eu era matemática, também gostava, né? Mas as outras matérias eu era negação. Geografia não batia. Eu não consigo... Matemática, norte, nota 10, sul, hein? leste, oeste. Matemática eu gostava demais, matemática, física, biologia, química. Eu fui professor de química. Ah, legal, né? legal. Então, assim, isso daí foi o começo. E aí, ao longo Luquias também, ele é muito bom de matemática. Ele é fera. É show de bola. Matemática, hoje ainda vejo isso. Então, assim, teve um momento que eu botei no coração e falei para Deus, né? Eu sempre coloquei diante de Deus. Digo, Deus, eu gosto dessa área, eu quero ser médico. E vi outros colegas que queriam ser médico, que falavam. E aí falavam da dificuldade que, apesar de estar num colégio que era particular, eu estava como bolsista, não tinha acesso a livros. O livro que eu tinha, às vezes, era livro que mamãe comprava do ano passado de outro colega. Às vezes eu pegava o livro só na metade do ano. Mas, com o tempo, terminei o ensino médio, minha mãe sofreu um acidente que estourou 2 vértebras da coluna dela. Meu Deus. A L4 e a L5. Né? Eu não me recordo muito bem o ano, mas eu já tinha terminado o ensino médio e ela corria o risco de ficar paraplégica. E aí eu fiquei angustiado quando eu fiquei sabendo do acidente. Ela estava hospitalizada, muita dor. E aí meu Deus do céu, o que vai acontecer com minha mãe? Ela teria que passar por uma cirurgia e passar por um neurocirurgião. E aí, pouco tempo depois da cirurgia, deu tudo certo. Né? Hoje minha mãe sobe em pé de goiaba, sobe em pé de manga, pula, anda de moto e só sente algumas dores na coluna ainda, mas oxe, nada comparado com não ter a movimentação das pernas. E aí eu olhei aquilo e digo, Deus, eu quero fazer isso. Eu quero fazer essa diferença na vida de alguém. Eu quero poder pegar uma pessoa que estava ali, que não ia ter mais condição e poder mudar. Mas ser neurocirurgião ficou como objetivo, né? Sim. Hoje em dia não tenho mais condição. Família e tudo. Entendi. São obstáculos, não que eu não priorizo minha família, mas por isso eu tenho que mudar, exatamente por estar priorizando minha família. Entendi. Né? Então assim, fui lá atrás, com as dentes da minha mãe, foi a chave que fechou, e eu disse, Deus, eu quero ser médico. Se for da tua vontade, um dia eu vou ser. Eu não sei se mas se não for, tira do meu coração. E hoje eu sou médico. Joel, e foi super fácil, não foi chegar até aqui? Não teve dificuldade nenhuma, tudo seguinte, tranquilo, né? Fala pra gente também desse caminho, porque todos nós temos essa tendência. A gente chega em um lugar grande, a gente acha que ele já nasceu grande.
A gente olha uma pessoa num patamar de resultado, a gente acha que ele já nasceu ali. Alguém o colocou ali. E alguns até dizem assim: olha, Joel, doutor Joel agora, de repente virou médico. De repente. Eu tenho um amigo que ele diz assim pra mim: Ribinha, leva muito tempo pra alguma coisa acontecer de repente. Eu gosto muito disso. Leva muito tempo pra alguma coisa acontecer de repente. Então fala também aí pra gente como é que foi, quais os obstáculos, qual o maior obstáculo. Em algum momento você pensou em desistir? É, é assunto, meu amigo, mas eu poderia, assim, não falando do caminho, mas resumindo em uma palavra, tudo é fidelidade de Deus, né? Não a mim, mas a sua palavra, em tudo, né? Onde ele diz, onde está escrito, né? Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração, né? Por quê? Porque eu falava para Deus, eu disse: Deus, esse aqui é meu sonho, é ser médico, é esse bem aqui. Eu não sei se esse sonho está dentro do teu projeto para minha vida, mas se tiver, vai acontecer. Se não tiver, eu tenho o desejo de ser médico, então tira do meu coração se não tiver. Ele não tirou. Eu comecei fazendo o primeiro vestibular, sempre vestibular. Fiz o primeiro ano, meu irmão, eu passei e foi longe. Eu não sei nem se meu nome estava na lista lá nos 300, 400 de 30 vagas da UFMA, né? E como eu disse no começo, eu falo isso, né? Porque as pessoas me dizem: ele passou para medicina, então o cara disse: é um aluno expert e tal. Eu era um aluno mediano, né? Não conseguia estudar da forma que era necessário, estudava dentro dos meus limites, né? Às vezes com dificuldade em algumas coisas eu tinha que tentar aprender sozinho, porque eu não tinha aquele professor para tirar dúvida, apesar de ter os professores de colégio. Eu não conseguia materiais para poder estudar, então eu estudava às vezes, ia em biblioteca para poder estudar alguma coisa. Na época não tinha internet, hoje em dia a gente tem uma facilidade enorme com conteúdo, tem PDF, tem muita coisa na internet que você pode aprender. Fiz o primeiro vestibular, não passei. Isso foi em 2004, quando eu terminei o ensino médio. E aí a minha mãe disse: Joel, faz de novo, mas faz para enfermagem, porque teu primo fez enfermagem e hoje é médico. Aí eu disse: sempre tem um primo, né? É meu primo, mas é ele. Eu sou o Joel, ele é o Júnior, então não dá. E aí eu falei pra minha mãe: mãe, eu vou fazer, porque a senhora tá pedindo, mas eu quero ser médico, eu vou continuar. E a minha oração era aquela. Fiz o segundo ano, não passei de novo, mas para medicina, mas passei para enfermagem. Aí levei para minha mãe a lista de aprovados, passei em terceiro lugar para Bacabal, e aí fui morar na casa da minha prima, mas ainda tentando fazer medicina. Quando eu pegava um livro de anatomia, estudando para enfermagem, e eu via aquilo tudo, eu queria aprender aquilo tudo, e na minha enfermagem não poderia, porque teria que ser superficial, entre outros conteúdos. E eu disse: não, Deus, eu vou continuar. Fiz 1 ano e meio de enfermagem, 1 ano e meio, então aí comecei a enfermagem final de 2000, foi em 2006 que eu comecei a enfermagem. 1 ano e meio depois eu larguei a enfermagem, porque eu disse pra minha mãe: eu vou, mas eu vou largar, porque eu não quero. Não é pra mim, nada contra a enfermagem, mas eu falava pra ela: mãe, eu quero ser médico, leve o tempo que levar, vou tentar, vou correr atrás disso, mas tu vai perder tempo e tua vida e não sei o que e tal. Eu digo: mãe, eu vou tentar. E aí 1 ano e meio depois eu larguei. Antes de falar com minha mãe, eu consegui um emprego lá, através do Valbert, que é o esposo, né, o pastor Valbert lá de Bacabal, que é o esposo da minha prima, Karine. Eu consegui um emprego no Colégio Reis Magos, onde eu fui dar aula de Química. E aí, do Reis Magos, eu fui dar aula no CETEP e no Gênios, que são 2 cursinhos de Bacabal. Então eu tinha 3 empregos, né? Eu tava ali melhor que o Júlio já. Tinha 3 empregos. E aí, eu do colégio, quando eu tava na metade do semestre, eu liguei pra minha mãe. Eu tinha 18 anos apenas. Liguei pra minha mãe. Digo: mãe, eu quero falar com a senhora. Senta aí. Ela disse: por que, meu filho? Eu digo: não, vou falar um negócio sério com a senhora. A senhora senta. Ela sentou. Eu disse: eu sou adulto. E eu
Eu posso tomar minhas próprias decisões. Eu levei uma lapada depois disso de Deus, que aí eu errei, mas era lutando pelo sonho. Entendi. Então assim, eu falei pra minha mãe, eu deixei o curso de enfermagem, ele disse que ia deixar. Ah, Verona, não sei o que e tal. Eu digo, eu deixei, eu não queria enfermagem. E aí o que vai fazer? Eu digo, não, eu tô trabalhando já. Não, então pode sair da casa do tua prima. Eu digo, não, eu tô na casa alugada já. Então tu não vai voltar pra casa. Não, não se preocupe, eu vou continuar aqui um tempo e vou continuar tentando, porque eu quero fazer medicina. E eu falava pros meus alunos isso, olha, eu tô aqui como professor, mas eu vou fazer vestibular também, talvez você passe, talvez eu passe, mas segue, se é o sonho de vocês, segue em frente. E ali eu passei um ano trabalhando, deixei, voltei para casa da minha mãe. Tratamento de Deus. Oxi! Voltei para casa da minha mãe porque eu queria voltar para São Luís. Eu tentei fazer vestibular, não deu e tal. Ela disse, olha, tu só volta para casa se tu passar na faculdade. Aí eu voltei para enfermagem de novo. E casei nesse período, né? Casei, isso era mais ou menos 2009. Tive meu primeiro filho. Aí foi o período que eu fiz odontologia, que para mim, eu já estava ali deixando de pensar em medicina. Porque eu estava fazendo vestibular todo o tempo. E odontologia, cirurgia, tal, cirurgia bucomaxilo. Eu digo, eu vou tentar por aqui. Eu acho que medicina não vai dar. Ali eu comecei a pensar em deixar. Mas eu continuei fazendo vestibular, de todo modo. Tinha um Enem, eu me inscrevia, fazia, não dava nota, mas eu continuava. Estava indo tudo bem na odontologia. Passou um tempo, tive dificuldade financeira, porque era eu e minha esposa, a gente trabalhava vendendo café da manhã, em frente aos apartamentos, a gente vendia churrasquinho quando eu voltava da faculdade. A gente tinha um filho pequeno na época, que quando eu comecei a odontologia, ela estava comigo, de barrigão, vendendo café da manhã em frente aos apartamentos. Lá próximo de minha casa, no São Bernardo, na casa que a gente alugou lá, perto da casa da minha mãe, né? E aí, esse período aí foi um período de tratamento. E eu entendo hoje que por ter desonrado, eu desonrei a minha mãe. Eu creio que ali Deus atrasou um pouco a bênção. Então, às vezes, a gente toma algumas escolhas. Eu reflito dessa forma, né? Então, assim, eu machuquei minha mãe com palavras, eu até pedi perdão para ela depois, mas eu continuei seguindo atrás desse sonho. Então, eu fiz odontologia e em um determinado momento, da odonto, Deus lança uma palavra, Deus lança um direcionamento. Eu já estava desistindo de medicina quando Deus lança um direcionamento. E é bem aqui que eu dou uma pausa para dizer, direcionamento de Deus, você tem que entender que muitas vezes vai divergir do que você quer. E mesmo que seja divergente daquilo que você quer, se você tiver certeza que é Deus que está fazendo aquele direcionamento, não tenha medo não. Não tenha medo nenhum. Faça. Se disserem não vai dar certo e tal, mas foi Deus que disse, mesmo que você olhe e pense, não vai dar e tal, faça, não tenha medo, faça. Deus disse para tudo, através de um irmão da igreja que eu congregava, que tinha me abençoado com a gravação de um CD com as minhas canções, que ele disse que era para que eu tivesse condições de, com a venda desse CD, custear o material de odontologia. Deus disse para teus estudos, que era odonto, para teu trabalho, que era vender café da manhã e churrasquinho com minha esposa, e vai levar minha mensagem onde você puder. Foi bem ali que eu tomei a decisão de parar tudo aquilo e comecei a seguir um direcionamento que Deus deu. Aí dali eu comecei a cantar em praça, em Joel, terminal. foi aí que nasceu a ideia de você ir para os ônibus, Exato. que acabou tornando você muito conhecido no estado, né? Exato. E ali eu já não estava mais pensando em medicina. Uau, cara, Tinha que esquecido disso. interessante. Então, assim, a gente esquece do sonho, a Quer gente dizer, esquece de alguma coisa. nasceu um mas ministério também ali. nasceu. Você tem noção quantas pessoas você abençoou ali, não é? Se eu não tivesse parado, se eu tivesse seguido em frente, era tudo diferente. Eu digo o seguinte, Joel, quando Deus aponta, ele paga a conta, Paga. certo? Quando Deus aponta, ele paga a conta. E quando ele direciona, tá tudo resolvido. Porque o grande problema nosso é que nós queremos fazer os nossos planos e pedir para Deus abençoar os nossos planos. Feitos por nós e planejados por nós. Só que quando a gente entende que os planos de Deus já são abençoados, muito melhor ir para os planos dele, né? Então, agora eu entendi, né? Eu
Eu até então não tinha compreendido, olha que eu te conheço há muito tempo, como é que tinha nascido a ideia de você ir para os ônibus. Como é que era a tua rotina assim? Você ia geralmente pela manhã, você entrava no ônibus e como é que funcionava essa dinâmica dessa tua rotina? Eu, de manhã cedo, né, quando eu ia para o ônibus, antes de fazer medicina, porque eu passei 1 ano e meio cantando nos coletivos e eu não estava fazendo medicina ainda, Sim, né? Isso foi em 2014 até 2000, metade de 2015. Porque Deus disse para parar tudo, parei tudo e comecei a cantar, não por pensar, eu vou cantar no ônibus. Eu não tinha pensado em cantar no ônibus. Porque às vezes a pessoa diz, ele teve a ideia intencionou e e vai. tal. Cara, que legal. Foi realmente um direcionamento de Deus. Foi uma circunstância derivada de uma atitude minha Entendi. Eu já compreendi. frente a uma dor que eu estava passando. Entendi. Não é que você olhou o começo, meio e fim e foi fazer. Não, você foi porque foi a porta que abriu. Você entendeu que ali era uma oportunidade e olha como Deus faz, né? Deus vai fazendo. Olha como Deus faz. Assim, coletivo, eu ia de manhã, às vezes ia à tarde, à noite. Eu não ia em muitos porque tinha que ganhar do motor. E para cantar mais alto que o motor, às vezes eu chegava no final do dia rouco. Eu acho que foi isso que desenvolveu tua voz também, né? Até isso tem um Eu, propósito, e né? meu amigo, Deus é bom, né? eu cantando antes do coletivo, era uma Eu voz, era uma afinação, era uma potência, e depois é outra. Eu tenho certeza disso. Joel, mas a turma lá recebia bem? Sempre tinha alguém que não? Como é que era? Assim, na maioria das vezes, eu acho que sim, né? As pessoas recebiam bem? Nos coletivos varia. Às vezes a maioria tá com o coração fechado de algum motivo. É. Aconteceu de alguém abrir o coração contigo depois? Ou várias vezes. Várias vezes. Que legal. Até hoje tem pessoas que dizem, né, que me encontraram várias vezes nos ônibus e que as canções, a ministração deu forças para continuar. Deus utilizou a minha voz naquele momento. Então, assim, Deus foi fiel e apenas me usou como um canal na vida Uau, dessas cara. pessoas. Então, assim, às vezes eu sempre chegava no ônibus de uma forma. Eu sempre chegava dando bom dia, boa tarde, boa noite, me apresentando e dizendo o propósito que eu estava lá. Que eu estava lá para cantar, que eu ia deixar uma mensagem e perguntava, posso cantar para você? Então eu chegava mais ou menos assim, pessoal, boa tarde. Aí a pessoa, boa tarde. Aí eu, boa tarde, gente! Eu jogava pra cima. Boa Sim. tarde. Eu digo, pessoal, meu nome é Joel Stocas, eu sou cantor daqui de São Luís, sou compositor. Estou aqui nos coletivos apresentando meu trabalho. E eu queria saber se eu posso cantar pra vocês. Isso antes de medicina. E depois medicina era um pouquinho diferente. Mas tinha essa pequena abertura. Sim. E eu sempre esperava para dizer se podia ou não podia. Aconteceu várias vezes de ninguém responder. E eu agradecer e descer do coletivo. Sendo que eu Entendi. sempre pagava passagem, Entendi. né? Mas Entendi. tinha vezes que o pessoal canta e tal, aí eu começava a cantar e de repente formava um coral, uma coisa linda, eu chorava no coletivo, o pessoal chorava do outro lado. Que legal. Era assim, era muito variável, né? Mas na maioria das vezes, graças a Deus, eu fui bem recebido no coletivo e no final era bênção, né? Mas no início de tudo, pastor, eu ia para levar a mensagem para as pessoas. O começo do coletivo não foi com o propósito de vender meu material nos ônibus, Sim. de sustento, mas foi um meio de Deus me dizer, olha, bem aqui eu vou estar provendo, bem aqui eu vou estar te mostrando que daqui eu vou prover, que para Joel, muitos era vergonha. e eu lembro que, eu acho que foi a Mirante que fez uma matéria com você uma vez. Foi. Mirante, eu Mirante, lembro. sim. Maranhão todo teve acesso a essa Mirante. matéria, foi muito legal. E eu vejo que você fala muito de família. Você já tocou Sempre. aqui umas 3 ou 4 vezes em família, família. Nesse caminho, Joel, para chegar aqui e hoje médico, porque aquele Joel garoto que foi para Bacabal, que lutou, que ficou na casa de amigos, de parentes, eu sei que não foi fácil, eu sei que te faltou em muitos momentos recursos e tal, mas tá aqui hoje, médico, e aqui também a gente quer deixar bem claro que ser médico não é um ponto de chegada, é um ponto de partida, não é verdade? Sim, Acho que exato. aqui você não conclui, você começa uma etapa nova na sua vida, mas vamos lá, né? Já é uma vitória gigantesca. Qual foi a importância da tua família nessa caminhada? A minha família foi uma base emocional, a minha mãe, meu pai,
minha esposa, primos que, na medida do possível, davam suporte, né? Mas, principalmente, minha mãe, meu pai e minha esposa. Meus irmãos também, que estavam sempre mais próximos, que era com quem eu sempre me abria mais, né? A minha mãe, ela cuidou do meu filho, de quem eu fiquei distante todo o meu curso. A maior parte eu via ele só às vezes à noite, às vezes eu chegava cansado, não podia nem brincar com meu filho. Porque eu ia para a faculdade de ônibus, cantando, assistia a aula, almoçava por lá. Às vezes saía na hora do almoço para poder rodar e conseguir o dinheiro do almoço. Que às vezes eu não tinha. Meu Deus. E aí voltava, almoçava eu e minha esposa. E à noite voltava de ônibus, rodando nos coletivos. Ela ia direto de coletivo para casa, né? Ou às vezes eu ia primeiro e ela ia depois, um pouco mais tarde, para eu encontrar com ela, para não descer num local perigoso, né? E a minha mãe estava com meu filho. Às vezes a gente atrasava um pouco por algum motivo, ela levava a gente de carro, meu pai também. Financeiramente, eles não tinham como me ajudar, né? Mas deram um suporte que dinheiro não podia pagar. Uau. Cuidar do meu filho, tá lá, apoiar. Foram coisas que... Teve algum momento que você pensou em desistir e alguém da família te deu suporte? Teve algum momento que alguém da família foi a inspiração para você? Não, eu tenho que continuar por causa disso. Eu comecei o curso, né, com a ajuda de um primo que quando eu passei pelo FIES para medicina, mas eu não Sim. tinha como me matricular. Eu precisava ter 4 vezes o valor da mensalidade. Eu não tinha nenhum salário mínimo por mês. E aí esse meu primo me ajudou com o nome para poder eu ingressar. E aí eu ingressei e comecei ali. Da metade para o fim, um outro primo... Eu tinha algumas parcelas pequenas que tinha que pagar, mas não tinha condição. Eu não tinha renda. Eu era no ônibus. O ônibus para mim era subsistência. Às vezes eu tinha convite para a igreja, atendia, mas eu não cobrava um cachê. Às vezes a igreja dava uma oferta, fechava um domingo, 2 não, outro domingo. Às vezes fechava, não fechava nenhuma igreja durante o mês. Às vezes eu tinha que estar focado mais no estudo, não podia estar na igreja ministrando. Então, assim, houve momentos que financeiramente eu olhava e eu dizia, amor, eu não quero mais ir para o ônibus cantar para poder pegar dinheiro, para tentar juntar alguma coisa. Não quero. Eu gosto de ir para o ônibus cantar e ver a resposta das pessoas e ver Deus tocando, mas eu às vezes me sinto incomodado de ter que ir, tá vendendo o meu material, tá vendendo isso, tá vendendo aquilo. E aí eu falava, vai ter que parar, não vai dar. E aí eu olhava de novo e digo, não, mas é a ferramenta que eu tenho. É o que eu tenho para lutar, eu tenho que continuar lutando. Então vou continuar lutando. Aí um primo meu começou a lutar por esse sonho de ser médico também, indo para a Argentina, para fazer lá, distanciando da família, com outras dificuldades. Sim. E eu disse, cara, meu primo tá indo, tá lutando também, eu tô lutando aqui, eu não vou parar, eu vou continuar. Ele vai terminar também, eu vou terminar também. Que então legal, a gente vai continuar, a gente vai seguir em frente. E assim, quando eu falo eu e minha esposa, eu tenho um detalhe que eu não falei, mas eu comecei medicina e minha esposa começou odontologia, a gente começou junto. Os dois fiéis. Então, a gente tem uma dívida enorme com o governo para pagar, né? Então, os dois fiéis, de praticamente 100%, que foi fruto de uma renúncia que a gente fez lá atrás. O casal. Porque quando eu parei o estudo e o trabalho, ela parou, eu parei também. Uma decisão foi de nós dois, então foi uma renúncia de 2. E Deus retribuiu lá na frente, eu passando para medicina e ela para odontologia. Quando a gente passou, a gente ficou, como é que a gente vai comprar o teu material? Eu digo, não sei, a gente parcela e tenta pagar. Vamos pagando, vamos pedir emprestado, mas Cara, se que Deus legal. abriu a porta, eu não vou fechar. Joel, é assim, eu entendo que ninguém pode querer mais a realização de um sonho do que o sonhador. Exato. O que eu vejo às vezes? Eu vejo pessoas que outros sonham mais do que elas, os sonhos delas. Deixa eu tentar explicar aqui. Eu vejo pessoas que têm um potencial gigantesco, mas elas não têm aquele combustível chamado vontade. Vontade. Agora vamos imaginar que a medicina fosse um sonho dos teus pais para você. Você não estaria aqui hoje. Verdade. Você não estaria. Você só teve o combustível necessário para superar tudo isso porque era
um sonho seu. Você queria isso? É óbvio que tua mãe queria, teu pai queria, teus irmãos, tua esposa, teus amigos, quem gosta de você queria isso porque gosta de ti. Mas eles não poderiam querer isso mais do que você. Fica a dica aí para quem está assistindo a gente. Se você tem um sonho, você é talentoso, ou talvez você nem tem tanto talento assim, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você tiver dedicação, a dedicação é algo extraordinário. Se dedique, se entregue, sonhe, e você vai superar todos os obstáculos. Os maiores e mais difíceis vão se tornar obstáculos que você vai superar para a glória de Deus. Não é verdade, Joel? Verdade, verdade. Meu amigo, e eu sei que você hoje é médico, você tem uma profissão, você é pai, 2 filhos, né? 2 filhos. 2 filhos, esposo, mas você continua ministrando, inclusive vai ministrar hoje aqui na IBP. Meu irmão, como é que você consegue conciliar essa vida de médico, ministro de louvor, missionário, ministro de louvor, e pai, esposo? Como é que tu tá conseguindo? Freando. Freando. A gente tem que frear. Uau, Porque a partir do tá aí a momento, dica boa, hein? porque a partir do momento que a gente mergulha demais em uma única coisa, não é que a gente tem que fazer tudo, Sim, né? entendi. Equilíbrio, né? Tem Equilíbrio. que ter equilíbrio. Então a gente tem que frear. Eu tinha a opção de pegar trabalho várias vezes, às vezes até 24 horas de plantão aqui, acolá, em cidade e tal, porque às vezes gasta muito tempo viajando de uma cidade para outra. Mas eu olhei para minha esposa antes de terminar o curso e durante a trajetória. Eu falava para ela, filha, eu tô entrando no curso que eu queria, mas meu objetivo não é juntar recurso aqui. A gente vai ter uma vida melhor? Vai. Não dá para ser hipócrita e dizer que não vai. Sim. A vida vai melhorar, a condição financeira vai melhorar, mas não é meu objetivo primário. Meu primeiro objetivo é fazer a diferença na vida dos meus pacientes. É mudar, é impactar. É claro, quando eu não conseguir curar, eu apresentar o médico dos médicos, que é aquele que pode fazer o milagre. Top. Então, eu não vou me matar de trabalhar. Eu quero estar presente na vida do meu filho, na vida dela, da minha esposa, e Deus abençoou a gente no final do ano passado no final do ano da minha formatura, da formatura da minha esposa, na realidade, que foi 2021, com a minha filha, né, que ela nasceu, a Pérola nasceu em março de 2021. E aí eu disse, eu quero dedicar tempo para vocês. Então, para eu dedicar tempo para vocês, eu tenho que diminuir um pouco de tempo de outra coisa. Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha tempo realmente para estar ministrando na igreja, para estar atendendo convites, mas o pessoal entrava em contato, pode ministrar aqui? Eu digo, querido, não tenho como, porque eu estou morando no interior. Aprendeu a dizer não, né? É isso aí. Não. E aí, no momento eu não tenho, mas em breve eu vou voltar. E esse é o momento no qual eu estou retornando. Perfeito. Eu tenho pedido para Deus direcionamento para que eu tenha como tirar tempo na minha agenda, além de estar presente na congregação, de estar congregando, de poder ministrar em outras igrejas que tiver o convite, abençoar até se não é aquela questão, eu só vou se tiver um valor X, porque hoje eu sou médico, não. Então, se eu puder, eu vou, e a igreja não tem como, vamos lá, vamos fazer, porque o que me importa mais é testificar o que Deus fez. Amém. Hoje. É isso, então, filho. é dividir o tempo aí. Você me fez lembrar agora de um pregador norte-americano chamado T.D. Jakes. Ele é um dos maiores pregadores do mundo hoje, pastor de uma igreja gigantesca. Ele é cineasta, pastor, ele é apresentador de TV, escritor, conferencista, pai, esposo, empresário. E aí uma vez perguntaram para ele como é que ele conseguia ser tudo isso e ser muito bom em tudo. Ele disse assim, olha, é simples, no dia que eu sou um bom pai, eu sou um péssimo pastor. E aí ele vai treinando. Então ele diz, olha, no dia que eu tô focado, hoje eu tô focado na minha família, ó, acabou tudo, o mundo não existe, só existe minha família ali. Então esse equilíbrio é importante, né? Até porque o que adianta, né, Joel? Você ter uma carreira profissional próspera e você ter uma família derrotada. Aquela célebre frase do Josué Gonçalves, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Então, Nossa. O legal é você estar aqui médico e estar com a sua família, estar bem com sua esposa, teus filhos, ter tempo de qualidade,
ter também tempo para ministrar na sua igreja. Então esse equilíbrio é importante. Às vezes na vida você vai ter que dar mais foco para uma coisa do que para outra, mas entendendo que você não pode só fazer uma coisa. Porque quando Jesus repreende Marta, naquela história de Marta e Maria, Jesus não está repreendendo Marta porque ela está trabalhando. Jesus está repreendendo Marta porque ela está só trabalhando. Verdade. Essa é a repreensão, não é? Mas, meu amigo, que bate-papo legal. Muito bom ter você aqui com a gente. Estamos com grande expectativa para te ouvir hoje à noite. Aquilo que Deus vai falar através da tua vida, tanto através das canções como da palavra. Mas de já te agradecer por esse tempo. Bom demais. E foi muito bom. E assim, quero te pedir, se for possível, que você cante uma canção, que a gente termine. Ó, vamos terminar hoje diferente, né? Vamos terminar com... Eu não vou cantar, Luquinha, porque tu sabe, né? Se eu cantar, eu vou abafar a voz aqui do Dr. Joel, aí não vou fazer isso, por respeito a ele. Gente, brincadeira à parte, Joel, vamos terminar com uma canção. E eu quero que você também diga pra gente. Eu sei que você já compôs aí quantas canções mais ou menos? Ali não tenho anotado o número, mas já mais de 100. Não é pouca. Mais de 100? Não, mas comparado a quem compõe há muito tempo. Uau, cara. 100 canções acho que são poucas já. Poucas, olha aí. É modesto, hein, Lucas? 100 canções. Eu já compus o quê? Nunca compus nada na minha vida. Não, eu já escrevi 3 livros. Olha, escrevi 3 livros, falando verdade. em livro, eu tô me organizando para testificar em livro aquilo que Deus fez. Muito boa ideia, João. Na minha vida, porque é o que eu falei no começo, é fidelidade de Deus. Não é apenas o Joel que quis chegar lá, foi Deus que respondeu. Entendi. Né, de acordo com a sua vontade. Entendi. Se prezar de mim, eu tô aqui para ajudar, né, na produção desse livro. Então, gente, vamos lá, Joel. Se você tivesse que escolher uma canção, assim, alguém chegou, Joel, tu vai cantar só uma canção aqui. Qual música você cantaria? Canta aí pra gente. Uma das que eu tenho mais refletido e que me toca muito, apesar do que muitos podem pensar, não é a música que eu sou, né? É uma que veio depois. Que eu estava num congresso, que o tema do congresso era Porque Ele Veio. E aí eu escrevi essa música. Uau, essa eu não conheço ainda. Canta aí pra gente. Daqui. Inexplicável amor de Jesus, que tudo deixou pra vir aqui. O Filho de Deus deixou seu trono no céu. O Verbo se fez carne entre nós, Ele habitou. Porque Ele veio, se sabia que seria rejeitado. Porque Ele veio, se sabia que seria crucificado. Ele veio resgatar aquele que se perdeu. O pecado nos afastou de Deus, nos afastou de Deus. Não merecia esse amor, mas mesmo assim Ele me amou. Naquela cruz me resgatou, me resgatou. Porque Ele veio limpar o meu pecado. Porque Ele veio pra me levar de volta para o Pai, pra me levar de volta para o Pai, pra me levar de volta para o Pai. E a morte não conseguiu deter esse amor. E a morte não conseguiu vencer esse amor.
Ele me resgatou e agora sou filho de Deus. Ele me resgatou e agora sou filho de Deus. Porque Ele veio limpar o meu pecado. Porque Ele veio para me levar de volta para o Pai. Uau, cara, que música, hein? Cristocêntrica total. Meu Deus, presença de Deus aqui. Aleluia. E é isso, meu amigo. Queria que você fizesse as considerações finais. Tá bom? Amém. Você que está do outro lado, talvez com a tela do celular, talvez apenas com o fone de ouvido ou ligado na TV, você é amado, você é amada. Amém. Não pelo que você é, pelo que você tem, pelo que você faz, Aleluia. mas simplesmente pela graça e misericórdia derramada em nossas vidas através de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Não deixe que as circunstâncias que você está vivendo agora te limitem, tá? Eu sei que a gente está vivendo dias de dificuldade para vários lugares. Dificuldade às vezes financeira, às vezes até para comprar o gás da cozinha, a fralda das crianças, a comida de casa. Mas não esquece que Deus provê sim, que Deus age sim. Eu sou prova viva disso, tá? Houve momentos que eu não tinha recurso, que Deus proveu apenas porque eu ainda continuei adorando em meio à dor. Então, se você está sentindo dor agora, se você está sentindo teu coração apertado agora, se você está triste agora, o que você pode fazer agora é adorar. Então, abre a tua boca e adore ao Senhor. Aleluia, Pai. Exalte ao Senhor. Não faça com que essa situação deixe que você murmure, que você reclame, que você se distancie de Deus. Pelo contrário, coloca os teus joelhos no chão e pede por misericórdia. Exalte ao Senhor, mesmo durante a tua dor, e você vai ver o milagre que Ele vai fazer na tua Aleluia. vida. Eu te digo isso porque Ele fez isso na minha vida. Aleluia. Ele fez isso na minha vida, não foi uma nem duas vezes, mas porque eu estive aos pés dele adorando. Eu não sou nada além de pó, eu sou assim como você, eu sou pó dessa terra. Mas o mesmo amor que está sobre minha vida está sobre a tua. E eu declaro nesse momento, em nome de Jesus, que feridas estão sendo saradas na tua vida. Amém, Jesus. Que a situação está sendo mudada na tua vida. Concordamos, Pai. E que o Senhor sopre na tua vida uma nova história. Amém. Mude a tua história, que você possa sentir Amém, agora Jesus. a presença de Deus, assim como eu estou sentindo nesse lugar. Amém, Ele está aqui Pai. nesse lugar e Ele está aí também no teu quarto, Aleluia. na tua casa. Ele está abençoando a tua vida agora. Eu sou o Deus que te ama, eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus verdadeiro que sempre está contigo. Eu sou o Deus que te ama, eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus verdadeiro que sempre está contigo. Amém, Jesus. Que sempre está contigo. Aleluia. Amém. Amém, amém, amém. Gente, é isso. Ao som do meu amigo Dr. Joel Mistocles, que Deus abençoe você. Até o nosso próximo IFTcast. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.